Muito bem, então vamos lá. Vamos lá, aqui é Nathanael Oliveira, cofundador da Marketing Digital. Seja muito bem-vindo aí, seja muito bem-vinda a esse vídeo onde eu vou falar sobre o checklist para novos projetos de consultoria. O grande objetivo desse vídeo é te ajudar quando você fechar um novo contrato, quando você tiver com um cliente novo, você saber exatamente aquilo que você vai entregar para ele já nos primeiros dias, para garantir que você consiga entregar um bom resultado. Vou apresentar para você uma lista de perguntas que você precisa fazer antes de tomar a decisão de falar, ok, nós vamos seguir por essa estratégia, nós vamos seguir por esse caminho, são essas as ações que nós vamos fazer nos próximos dias. Isso aqui é para evitar que você aconteça como acontece com alguns donos de agências e consultores, eles acabem passando vergonha porque eles definiram uma estratégia e não aconteceu bem como esperava. Então, ou você aprende a fazer um checklist para novos projetos, ou você aprende a se resguardar de que você vai fazer as ações corretas, ou você vai correr um risco bem desnecessário. O meu objetivo com esse vídeo é te ajudar na sua agência, você ter a clareza de saber exatamente aquilo que você vai fazer para o seu cliente, tá bom? Então, olha só, qual que é o grande problema hoje? Tem três problemas, né, e um sinal de alerta para você seguir, mas o primeiro problema hoje é que a agência não sabe identificar o real problema do cliente. Então a agência ela começa trabalhando no que ela acha que é o problema do cliente e quando é lá pela frente, depois de executar uma campanha, às vezes depois de 30, 40 dias, viu que de fato o problema não era aquele, porque eles não investigaram corretamente, eles não se aprofundaram ali nos bastidores. Eles simplesmente ouviram o que o cliente tinha para dizer, não, meu problema é esse, e eles acreditaram cegamente no cliente. Então esse é um grande problema de muitas agências hoje, por não ter um checklist, por não ter um método para seguir em definir se aquele caminho é o melhor ou não, acabam não sabendo identificar o real problema do cliente. O segundo ponto é, implementam ações que não irão gerar resultados no curto prazo. Então é muito importante você entender que mesmo que você fala, ok, eu entendi qual é o problema do cliente, existe uma maneira de gerar um resultado logo inicial, um resultado que vai ser no médio prazo e um resultado de longo prazo. Não importa qual seja o cenário do cliente, é muito importante, é crucial que você sempre comece gerando ações que gerem resultados no curto prazo. Porque quando você se concentra nessas ações, você ganha a confiança do cliente, o cliente se sente feliz, o cliente sente que aquilo vai dar certo e o mais importante, muitas vezes você conseguiu gerar um caixa em termos de faturamento e lucro para que o cliente consiga continuar investindo. Então, mesmo que existam 10 coisas a serem feitas, você tem que olhar para esses 10 itens que precisam ser feitos e pensar qual é o item que se eu fizer agora já vai gerar um primeiro resultado no curto prazo. E é essa análise que é fundamental para você como dono de agência aprender, beleza? Terceiro ponto, cliente fica frustrado e cancela o contrato. Esse é o grande problema hoje. Se você olhar aqui é uma sequência que vai acontecendo. Então, primeiro, a agência ela não sabe identificar qual é o problema, logo, ela implementa uma ação que não vai gerar resultado no curto prazo, e aí o que acontece é que o cliente fica frustrado e cancela o contrato. A maioria dos casos que eu tenho visto dos empresários encerrando o contrato com as agências é sempre o mesmo. Implementou uma ação que não deu resultado, a gente achou que ia vender 10x e vendeu só 1x, o cliente perde a confiança na agência, o cliente perde, eu vou até colocar aqui o respeito, mas não no sentido pejorativo, mas perde o respeito em termos de, eu acho que ele não sabe bem o que está fazendo, ou ele não sabe o melhor caminho para seguir, e aí fica muito complicado. E aí entra o que eu chamo de sinal de alerta, que foi exatamente o que me motivou a gravar esse vídeo aqui para vocês, para falar sobre isso. Recentemente eu conversei com um empresário, que a empresária falou o seguinte, olha, Nathanael, eu contratei o consultor X, e ele me fez várias promessas, então me fez várias apresentações, veio me visitar aqui minha empresa, viajou para vir aqui na minha empresa, tivemos uma boa conversa, foi tudo legal, etc. Mas, na hora do vamos ver, na hora de executar a campanha, foi um verdadeiro fracasso. E ela falou que aquele mês foi o pior mês do ano em vendas. Então olha que perigoso isso. A empresária falando que durante um ano o mês que ela menos vendeu foi o mês que ela deixou nas mãos daquele consultor executar uma estratégia, definir qual é a estratégia. E quando eu fui buscar e me aprofundar o que tinha acontecido, eu identifiquei alguns problemas, que é exatamente esses que eu quero resolver nesse vídeo. Mas alguns erros que ele cometeu foi, ele escolheu o produto errado para trabalhar naquele mês, ele escolheu a campanha errada para executar para cliente, ele fez uma copy muito fraca, ele não fez um bom alinhamento de expectativas, ele deixou a cliente achar que ia ser 10x, quando na verdade o máximo que poderia acontecer era 2x, não alinhou as expectativas, e
por último, ele não teve velocidade de implementação. Aquilo que ele falou que ia fazer em uma semana, ele acabou demorando quase um mês para executar. Então, durante um mês de consultoria, ele só conseguiu executar uma campanha que foi um fracasso. Então, não teve velocidade de implementação, não alinhou as expectativas, fez uma copy fraca, escolheu a campanha errada, escolheu o produto errado dentro do mix de produto que ela tinha para trabalhar. E o resultado foi catastrófico e depois de um mês, ele perdeu o contrato e perdeu muitas indicações também, e até a reputação dele com essa empresária, com o ciclo de amizade dessa empresária, ficou bem manchado. Isso aconteceu porque cometeu erros, e cometeu erros porque não fez esse checklist que eu estou apresentando para você agora. Então, mais uma vez, é muito importante que você saiba fazer esse checklist para novos projetos, para que você não venha passar por situações como essa. Errar na identificação do problema, implementar coisas que não vão gerar resultado no curto prazo, frustrar o seu cliente e tomar decisões erradas que possam prejudicar a tua reputação. Então o que eu vou te mostrar agora são checklists para novos projetos. Eu vou mostrar a primeira parte, não dá tempo para mostrar tudo, porque são vários tópicos, mas eu vou mostrar os que são os mais importantes para te dar segurança. Então eu vou te livrar do erro e aí eu vou te mostrar também como é que eu posso te ajudar na visão completa. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é identifique as causas e não fique cego com os sintomas. O que significa identificar as causas e não ficar cego com os sintomas? É bem simples. Imagine que o empresário chegue para você e fale o seguinte: olha, a minha lista não está mais respondendo às minhas ofertas. Estava vendendo bem, mas parou. A maioria dos empresários vai encontrar com vocês e eles vão falar dos sintomas que eles estão passando. Eles não sabem a causa. Eles vão falar só dos sintomas. Ó, minha lista parou de responder, eu acho que a gente precisa fazer uma campanha nova, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo. Então, se você ficar olhando só para os sintomas e não procurar as verdadeiras causas daquele problema, é muito fácil. Não é difícil, é muito fácil você cometer um erro. Porque você fica cego com os sintomas. E alguns empresários falam, o meu problema é esse, eu acho que eu preciso disso. Então o empresário já chega falando, eu quero criar uma nova campanha, executar uma super oferta para minha lista e gerar novas vendas. Então o próprio empresário, muitas vezes, ele já dá o diagnóstico dele, ele já dá o remédio, ele fala, consultor, eu quero que você me ajude a fazer isso porque eu tô com esse problema. E na maioria dos casos, eu não vou falar 100% dos casos, mas 90% dos casos, o empresário está bem enganado. E é o seu papel, como especialista, identificar isso, tá bom? Então vamos lá, eu vou falar de um checklist aqui de 4 etapas, que tem aí uma lista de perguntas para cada um, para você identificar exatamente o que ele vai fazer. Eu vou me concentrar em 3, o quarto já é um pontapé inicial aí para uma maneira mais completa que eu posso te ajudar com a tua agência. Mas vamos começar com o primeiro. Primeira coisa, o cliente chegou para você, não importa o que o cliente falar, imagina que o cliente fala, vamos pegar esse caso aqui para a gente analisar. O cliente fala, minha lista não está mais respondendo. Estava indo tudo bem e de repente parou de vender. Beleza, vamos então identificar a origem dos leads. Primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar a origem dos leads. Então tem algumas perguntas aqui para você fazer. Por exemplo, você mudou a segmentação nos últimos meses no Facebook? Por que eu falo isso? Algumas vezes o empresário ou a equipe do empresário começou a mudar o público no Facebook. Então estava trabalhando lá com 4, 5 páginas e de repente ele mudou as páginas. E isso impactou aí nos leads que vieram. E mais na frente teve um impacto em termos de vendas, ou seja, ele mudou a segmentação. De uma certa forma, ele mudou o público que ele estava atraindo. Então, algumas vezes, o problema da perda de vendas, da diminuição de vendas, é porque foi mudado uma segmentação, foi mudado um elemento e esse elemento está impactando lá na frente, porque eles começaram a atrair pessoas que não obrigatoriamente têm um perfil comprador. Segundo ponto, você mudou o imã digital nos últimos meses? Assim como acontece na segmentação, às vezes a empresa trabalhava com um e-book e de repente ela falou assim, não, vou trabalhar com outro e-book agora. E aí começa a trabalhar com outro e-book, ou começa a trabalhar com outro e-mail, começa a trabalhar com outro vídeo. E aí perde também essa métrica e começa então a atrair pessoas erradas. Então às vezes o simples fato de mudar um e-book vai atrair um público diferente, porque promessas diferentes atraem públicos diferentes. E aí isso pode prejudicar a conversão. Vou dar um exemplo pessoal. Quando a gente tinha um e-book chamado Como Criar um Negócio de Consultoria. E a gente tinha um outro e-book falando sobre como cobrar por uma consultoria. Qual a diferença entre os dois? Um é mais voltado para quem está começando o negócio de consultoria. Outro já pega mais pessoas que já estão ali na jornada. Então, o como cobrar por uma consultoria, ele atraía um público melhor, mais preparado, mais qualificado, do que como criar um negócio de consultoria. Porque no momento que a pessoa estava, então a pessoa que ela estava precisando de ajuda para cobrar, ela já estava negociando, ela já estava com o negócio rodando. Criar já era diferente. Então, o simples fato de eu mudar um e-book melhorou a minha conversão.
Outro ponto, o volume de novos leads diminuiu nos últimos meses? Às vezes o empresário chega e fala, minhas vendas diminuíram. E eu falo, tá, nos últimos meses, quantos leads entraram? E eu vejo no mês 1, no mês 2, no mês 3. No primeiro mês tinham 10 mil leads, depois caiu para 8, agora caiu para 3. É óbvio que vai impactar nas vendas. Você tem uma quantidade menor de pessoas. Logo, você precisaria de uma taxa de conversão maior para ter o mesmo volume de vendas. Então, às vezes, o empresário está falando que o problema é na lista dele, quando na verdade o problema é que ele está com poucos leads novos entrando. Outra pergunta, há quanto tempo você está executando essa mesma campanha de construção de lista? Porque às vezes a empresa está com o mesmo e-book por mais de 1 ano, por mais de 2 anos, e ele não tem nada de diferente. E às vezes ele está usando a mesma segmentação, e aí está com uma frequência muito alta. Então entra no segundo problema aqui que eu falo, você já fez a limpeza de leads duplicados? Uma vez eu já fiz esse checklist com uma empresa, que essa empresa estava com uma média de 30 mil leads novos por mês. Só que quando a gente foi fazer essa identificação de leads duplicados, dependendo da ferramenta que você for utilizar, existem maneiras mais fáceis, um pouco mais técnicas para você identificar isso, mas é basicamente o que acontece é que tem pessoas que ficam baixando a mesma coisa várias vezes. Porque a pessoa mudou o anúncio, às vezes muda a página, enfim. Mas tem pessoas que esquecem, vão lá, baixam de novo. Então ele estava tendo uma média de 10 a 12 mil leads duplicados por mês. Pessoas que se cadastravam novamente para baixar a mesma coisa. Viam lá uma chamada diferente, achavam que era uma coisa nova, tinham esquecido e baixavam de novo. Viam lá uma imagem diferente, uma promessa diferente, iam lá e baixavam de novo. Então, às vezes, a pessoa está pagando para repetir os leads. Então, não é raro isso acontecer. Pelo contrário, é comum isso acontecer, tá? Principalmente quem trabalha com aquela mesma segmentação várias e várias vezes. Então, às vezes, o que acontece é que o empresário começou a ter um momento que a campanha já começou a se repetir muito, tem muita gente baixando de novo, e não adianta achar que vai vender porque tem as mesmas pessoas entrando. Esse é mais um problema. Outro, as últimas campanhas que você executou para a lista têm relação direta com o tema do seu e-mail digital? Às vezes, o que acontece é que ele começou a fazer campanhas, começou a fazer webinar, vídeo de vendas, que perdeu a essência de quem entrou. Então, por exemplo, se a pessoa entrou na minha lista para falar sobre consultoria e de repente lá na frente eu começo a falar sobre afiliados, perde a conexão. Então você precisa se manter fiel à origem que aquelas pessoas entraram na sua lista, porque é aquele tema que interessa para elas. Isso é muito importante. Que também está ligado com a outra pergunta que vem na frente. Você realizou algum trabalho com afiliado ou parceiros recentemente? Porque, às vezes, a pessoa fez uma parceria e aí a pessoa foi lá e alguém promoveu ela. E aí vem um outro público completamente diferente daquela que ele estava acostumado, porque foi um parceiro que promoveu, vem um lead diferente. Isso também impacta na conversão. Ela de fato aumentou a lista de e-mails, o empresário aumentou a lista de e-mails, mas foram de pessoas que vieram por indicação, nem conheciam a empresa direito. Então, às vezes, o empresário fala para você que a lista parou de comprar, mesmo ela tendo crescido, mas na verdade, quando você vai identificar, ele fez uma parceria e ele foi lá e está com leads que estão vindo de algo que não é qualificado. Certa vez eu conversando com um empresário, ele falou, poxa, minha lista aumentou em 2 vezes e as minhas vendas diminuíram. E aí eu fiz uma simples pergunta, como que você construiu essa lista? Ele, eu fiz um trabalho aí com aquelas empresas que a gente solicita leads e eles mandam e-mail para parceiros, não sei o que, péssima qualidade. Então nem sempre o empresário vai te dar todas essas informações aqui, você tem que perguntar. Você tem que investigar. Então, só essas perguntas aqui já te livram de muitos erros. Porque antes de você fazer uma campanha, um vídeo, um webinar, qualquer coisa, você precisa identificar se aqueles leads que ele atraiu são leads bons. Porque se não for, não adianta o que você vai fazer, não adianta o e-mail que você vai enviar. Se isso aqui tiver complicado, o resultado não vai ser bom. Então, isso aqui te livra do erro. Checklist número 2, identifique o histórico de vendas. Isso aqui, depois que você identificou isso aqui, você vai para essa segunda parte. Qual que é a lista de perguntas que você pode fazer? Número 1. Qual produto gerou maior faturamento nos últimos meses? Você vai identificar, porque aqui a gente quer uma ação de curto prazo, mas você vai entender o cenário. Qual foi o produto que gerou maior faturamento nos últimos meses? Porque às vezes o empresário te chama, porque ele fala o seguinte, eu tô lançando um produto novo e eu quero ajuda para lançar esse produto novo. Eu já tenho um produto vendendo, eu quero novo. Então você não tem nenhuma margem do produto novo. Você só tem margem do antigo. Então você precisa estabelecer uma relação para você saber que expectativas você vai alinhar. Então você vai perguntar qual produto gerou maior faturamento. Você tem que identificar. Mas não só perguntar, foi o produto A. Beleza. Quantos e-mails foram enviados para vender esse produto? Porque aqui você está identificando qual é o nível de esforço que ele fez para vender aquele produto. Porque o que acontece? Às vezes o empresário chega para você e fala o seguinte, olha, eu já fiz 100 mil reais em vendas com esse produto.
Beleza. Então a gente vai lançar esse novo, eu quero fazer 100 mil. Ok, mas você vai perguntar, em quanto tempo fez 100 mil? Ah, fez em 50 dias, 60 dias. Tá, quantos e-mails foram enviados? Porque quando você vai olhar os e-mails enviados, você vai ver o esforço que foi feito. Quantos e-mails foram enviados, qual a oferta que foi feita, qual... Você vai começar a ver isso, porque às vezes o empresário quer que você gere esse mesmo valor em uma semana, com 5 e-mails. Então você vai claramente estabelecer, peraí, você vendeu esse produto em 60 dias enviando 30 e-mails. E você quer que eu gere o mesmo resultado em 5 dias enviando 5 e-mails? Então você apresenta os dados. Porque senão você vai entrar em várias enrascadas, porque você não vai saber como criar projeções da maneira inteligente. Qual a taxa de conversão média desse produto com base nos cliques? Esse é um grande problema que os donos de agências enfrentam e você não pode cometer esse erro. O cliente fala o seguinte, olha, o cliente sempre vai falar o tamanho da lista dele. E a verdade é que pouco importa o tamanho da lista. O que importa é a taxa de cliques média nos últimos meses. Então, por exemplo, eu conversei com um empresário que ele falou, Nathanael, eu tenho uma lista de 100 mil leads. Então, se eu converter 0,5%, a gente já bate a meta. Você acha que dá para converter 0,5% de uma lista de 100 mil leads? E a minha resposta foi, tem certeza que tem 100 mil leads? Como assim, Nathanael? Quando você manda um e-mail, você tem 100 mil pessoas que abrem, 100 mil pessoas que clicam? Não, né, Nathanael? Você sabe que não é bem assim. Então eu falei, eu sei que não é bem assim, por isso que a gente não pode criar nenhuma taxa de conversão, nenhuma projeção em cima do total de leads. A gente precisa fazer em cima da taxa de cliques. E aí eu fui lá, abri o histórico dele e eu vi que ele tinha uma média de 10 mil de abertura e uma média de 800 cliques. Então tudo que eu fosse fazer, qualquer tipo de projeção, eu precisava olhar em média com 800 cliques. E aí eu fui olhar quanto em média que ele tinha, volume de vendas que foi gerado com essa média de cliques, porque aí eu consigo saber, ok, quando ele manda um e-mail, tem em média aí 800 cliques e a taxa de conversão foi de X%. Agora sim eu posso pensar em fazer algum tipo de projeção financeira com base em conversão, porque agora sim eu tenho os dados reais, eu tenho os dados verdadeiros. E algumas perguntas que você tem que fazer. Qual que foi o produto? Qual o ticket médio? Quantidade de e-mails enviados. É muito importante você sempre analisar a quantidade de e-mails enviados, porque você vai saber o esforço que foi feito. Quantas ofertas foram feitas, e aí você consegue trabalhar em cima disso. Uma vez que você identifica o histórico do cliente em vendas com base nesses fatores, você tem uma projeção muito real. Não deixe o cliente falar, eu tenho 100 mil leads, a gente quer 0,5%. Será que dá? Porque você vai se dar muito mal nessa matemática. O mais importante é você chegar. Deixa eu ver quantos cliques tem em média. Beleza, 800. No último produto você mandou 30 e-mails, e aí a sua taxa de conversão foi em cima disso. Beleza, nós temos agora um parâmetro. Nós agora temos um parâmetro para a gente seguir. A gente tem uma média, um histórico para a gente ter uma noção. Mas agora a gente precisa saber de mais uma informação. Quais foram as campanhas que geraram mais resultados? Então agora você tem que saber, ok, eu já sei quantos e-mails ele enviou, eu já sei qual foi a taxa de conversão. Você tem as informações estatísticas aqui. Agora você vai nas informações mais relacionadas a questões subjetivas, como o tema, como a promessa, como a proposta, enfim, agora a gente vai nos dados menos analíticos e a gente vai trabalhar numa parte mais voltada para conteúdo, numa parte voltada mais para promessas. Então eu vou identificar, beleza, quais foram os bônus que você utilizou quando você fez essas vendas? Qual foi a grande promessa que você fez? Qual foi a mensagem principal que você utilizou? Qual foi a época do ano que você fez isso? E eu vou adicionar até mais uma pergunta aqui agora. Quantas vezes você já fez isso? Porque às vezes o empresário fez há um ano atrás um volume de vendas alto e nunca mais conseguiu repetir. E agora ele quer que você repita. Então não é necessariamente assim que vai acontecer. A época do ano é porque às vezes foi num mês específico que aconteceu alguma coisa, teve um evento próximo. Teve um empresário que falou assim, não, Nathanael, em outubro do ano passado eu fiz um pico de vendas. E esse ano eu preciso fazer também. Eu falei, alguma coisa aconteceu nesse período? Ah, aconteceu. A gente fez um evento em setembro. Falei, algumas pessoas que compraram o seu produto em outubro foram para o seu evento de setembro? Ah, muitas pessoas. Esse ano teve evento de setembro? Não, esse ano a gente não fez. Então percebe, gente, como tem elementos que você precisa saber. E não é que o empresário esteja sendo maldoso em não dar as informações. Às vezes ele nem está pensando a respeito. Nem ele fez essas relações. Nem ele está identificando. Ele só quer vender. Então ele não para pensar na causa. É o seu papel como especialista, é o seu papel como dono de uma agência voltada para gerar vendas,
fazer isso. Então essas perguntas elas vão te dar segurança antes de tomar qualquer decisão. Beleza, vamos para o checklist número 3. Agora você vai identificar as expectativas de vendas. Uma vez que você estabeleceu essa primeira relação entre a origem dos leads, uma vez que você estabeleceu o histórico de vendas, agora você vai identificar as expectativas de vendas. Agora sim, você vai criar uma expectativa. Primeiro, você vai perguntar, ok, qual a sua meta de faturamento para os próximos 30 dias? Qual a sua meta de lucro? Você vai ver que aqui a maioria dos empresários vai fazer isso aqui, ó. O quê? Porque eles sempre falam em faturamento. Mas quando você pergunta qual lucro você quer ficar, muitos dão uma travada. Qual o produto que você deseja trabalhar? Aqui é tudo na questão do que ele quer. O que ele está procurando de fato. Nós vamos usar toda a sua base? Quais os bônus você tem para oferecer? Qual o tempo médio você tem para implementação? Você vai ter tempo para implementar? Você vai viajar? Porque às vezes você fecha um contrato com o empresário e aí na semana seguinte ele fala, não, eu vou viajar, não vou ter tempo. Então não adianta a gente começar nada agora, você não vai ter tempo de implementar. Ou beleza, eu vou deixar tudo pronto e quando você voltar. Mas porque o que acontece é que às vezes o empresário, mais uma vez, não que seja por maldade, às vezes é por desorganização. O empresário fecha com você no dia 1º de novembro. E aí você prepara tudo, no dia 5 de novembro tá tudo pronto para ele fazer. Aí ele fala, não, eu não tenho tempo, vou viajar. Ele viaja, volta no dia 25 e ele quer que no dia 30 esteja tudo pronto. Então o que acontece? É muito importante você determinar quanto tempo você vai ter. E aí você vai preenchendo essas informações. Beleza, você vai ter tempo para implementar? Ok, então a gente sabe o que fazer. Beleza? Então pergunta, qual que é a sua meta de faturamento, qual a sua meta de lucro, qual produto você quer trabalhar, nós vamos usar toda a base, qual bônus você vai oferecer, qual o tempo de implementação. Por quê? Agora você tem como confrontar o desejo dele com a realidade que ele tem. Porque você vai ver que isso aqui eu posso falar sem medo. 100% dos casos, o desejo dele está bem distante da realidade. Então o empresário ele sempre vai desejar mais do que a realidade dele permite. E o seu papel aqui com esse checklist é identificar e alinhar as expectativas. E falar assim, olha, essa expectativa aqui, ela não é real. Ela é surreal. Não nem fala assim que seja surreal, ela não condiz com a realidade. Então, se nós quisermos ser bem realistas, vamos analisar o que aconteceu aqui. Então, você vai ver que tem várias coisas aqui que não condizem com a meta, tá? Então, esse é o momento aqui que você deixa o empresário falar o que ele quiser. E esse é o momento em que você realmente descobre como é que as coisas são feitas. E aqui eu vou te dar uma dica secreta. Comece identificando as expectativas e depois faça a prova final com o checklist 1 e 2. Ou seja, comece conversando com o empresário sobre isso aqui, ó. E aí, empresário, o que é que você quer? Como é que eu posso te ajudar? Que meta você está buscando? Que faturamento que você quer? Nós vamos usar tudo a base? Que bônus você vai oferecer? Você vai ter tempo para implementar? E depois que ele responder tudo, aí você faz a parte 1 e aí você faz a parte 2. Porque senão, se você fizer o contrário, você vai, obviamente, ele vai baixar as expectativas. Mas é legal esse exercício de você começar deixando a promessa grande e depois você diminuir a promessa com base na análise. Porque isso mostra que você escuta, mas você sabe o que está fazendo e não é qualquer meta que ele estabelecer que você vai falar, ok, o papel da agência aqui, nesse caso, é ajudar a empresa a crescer, ajudar a empresa a vender mais, a ter resultados, não operar milagres. E é muito importante que você esteja ciente disso. Então, o seu objetivo não é confrontar o seu cliente, mas garantir que o projeto terá resultados antes mesmo de começar. Então, quando você para e faz esse checklist aqui para começar um novo projeto, você garante que o começo vai ser muito mais saudável, muito mais tranquilo, muito mais organizado, porque você vai saber exatamente o que você está fazendo. Você não vai ficar no achismo, você não vai ficar na ideia de que, vamos ver se vai dar certo, né? É muito comum chegar consultor, a dono de agência, Natanael, eu fechei contrato com a empresa, ó, ela é assim, o que é que eu faço? Qual ação você acha melhor fazer? E muitos chegam e falam o seguinte, eu fechei com essa empresa, eu acho que eu vou fazer um webinar para ela, né? Cara, não começa por definir se vai fazer um webinar, um treinamento ou um vídeo, começa por isso aqui. Como é que você vai prometer venda só pensando, vou fazer um webinar e você acha que vai operar um milagre durante o webinar? Não, você tem que conhecer a realidade da empresa. Beleza, depois que você faz tudo isso, definir as expectativas, aí você vai para o checklist número 4, que é você definir a primeira campanha. Uma vez que você definiu, agora você fala, ok, uma dessas 3 coisas você vai fazer. Ou você vai fazer um projeto de copy, ou você vai fazer um projeto de campanha de vendas, ou você vai fazer uma consultoria de jornada de produtos, você vai ajudar o cliente a montar uma jornada aí de novos produtos. Tudo depende da realidade do cliente, depende do momento que ele está. Então, meu cliente não tem nada, está começando do zero, não tem como você fazer uma campanha para ele.
Você pode fazer uma consultoria copy. Não, Natanael, meu cliente já tem lista de e-mails e ele já compra tráfego e tudo mais. Você já pode fazer uma consultoria de campanha de vendas. Natanael, meu cliente já tem campanhas rodando, já está com tudo mais, já tem mais de um produto. Você pode fazer então uma jornada de produto para ele. Você pode ajudar ele a criar novos produtos. Então depende da realidade do cliente e o que você vai oferecer. Não importa se você está pegando um cliente do zero ou se você está pegando um cliente avançado. Você, como agência, tem capacidade de entregar tudo. Mas antes, você precisa se certificar que você está entrando num projeto realista. Um projeto que você mostre o que você está fazendo para que você não passe vergonha, você não deixe o cliente frustrado e você não fique decepcionado. Simplesmente por não fazer isso aqui. Tá bom? Então, beleza. Agência enxuta na prática. Se você quer ter acesso ao processo completo, a todos os checklists, a todas as perguntas e principalmente como executar isso aqui, o que eu te ensinei foi a fazer um diagnóstico, a fazer um checklist para começar um novo projeto. Mas você precisa dominar a consultoria copy, consultoria em campanha de vendas, consultoria jornada. Então, por exemplo, aqui é um mapa mental de quando eu detalho o que eu ensino na formação Expert em Vendas Online Masterclass. Então, na consultoria copy, eu ensino como escrever uma carta de vendas desenhada para vender todos os dias, vou falar de templates, vou falar como criar ofertas para produtos digitais, desde produto de R$7 até produto de R$6.000, como é que faz carta de vendas para grupo de negócios, mentoria, mastermind, portal de membros, recorrência, produtos físicos, serviços. Eu entrego modelos de páginas de vendas, entrego o tipo de ofertas que você pode fazer, vou mostrar os bastidores, como é que eu crio carta de vendas. Enfim, então se você vai atender um cliente que é consultoria copy, no Expert em Vendas Online você vai ter todos esses bastidores de como que executa e entrega essa consultoria. Se você vai fechar um contrato com uma consultoria campanha de vendas online, ou você vai fazer uma campanha de aquisição, ou uma de monetização, ou uma de ativação. Se você for fazer uma campanha de aquisição, você vai aprender a construir listas de e-mails com lucro. Então você vai ter acesso a modelos de anúncios para página de Facebook, modelo de página de captura, modelo de copy, modelo da página de obrigado, modelo de página de vendas para produtos de menor valor, a sequência de e-mails, processos para definir a sequência ideal, modelo de relatório para você fazer também. Se você for fazer uma campanha de monetização, ou seja, vender já para a lista que o cliente tem, você pode fazer um webinar ao vivo, e aí para isso você vai precisar do modelo de temas, modelo da página de captura, modelo da estrutura do conteúdo, modelo de como fazer engajamento durante a transmissão, como fazer uma oferta em uma transmissão ao vivo. Se for fazer gravado, vai precisar do modelo da página, estrutura do conteúdo, como reter as pessoas na transmissão, quais os tipos de ofertas para fazer em transmissões gravadas. Se for fazer mini treinamento, você vai ter que aprender a fazer o roteiro, o script, o modelo das páginas, o modelo da oferta, o modelo da sequência, o modelo do conteúdo. Se for uma campanha super palestra, como planejar o calendário, o modelo das e-mails, o modelo do roteiro da palestra, qual tipo de oferta que você pode fazer. Se for um clube de compras VIP para e-commerce, você tem que saber fazer o modelo da página de captura, e-mails para campanha, modelo para oferta. Se for uma campanha para vender serviço, como coach, por exemplo, você precisa do modelo da página de captura, modelo de roteiro, modelo de anúncios, modelo de gancho para o fechamento, enfim. Se você for trabalhar com campanha de ativação, ou seja, o cliente já tem uma lista, você já fez uma oferta, a pessoa não comprou, você quer gerar uma nova venda. Mais uma vez, você pode fazer a campanha da super oferta, que vai ter uma sequência de e-mails, modelo de página, modelo de copy, modelo de oferta, tudo isso. Então isso aqui é a campanha de consultoria, a consultoria de campanha de vendas online. Ah, Natanael, eu já tenho um cliente mais avançado, que já tem mais de um produto. Você pode fazer uma consultoria de jornada de produtos. Você vai ajudar ele a criar um mix, uma esteira de produtos. Você vai definir ele a criar um upsell, um grupo, criar um produto novo, seja um livro, um evento, mentoria. Quando ele for criar um novo produto, você vai ajudar a montar a promessa, a oferta, o nome do produto, o preço, o calendário. Enfim, tudo isso é o que você vai ter acesso no programa de formação Expert em Vendas Online. Fora você aprender como cobrar, fora você aprender esse checklist que eu mostrei aqui com relação a novos projetos, negociação, templates, enfim, tudo que você precisa para ter uma agência enxuta e lucrativa e gerar resultado para os seus clientes, é aquilo que você vai ter acesso no Expert em Vendas Online Masterclass. E quando eu falo do investimento, eu gosto de fazer esse comparativo aqui. Existem 3 tipos de investimento que você pode fazer para a sua agência. Número 1, você pode comprar uma franquia que te ensina a fazer site. E aí você vai ter que desembolsar R$100.000, mais 10% do seu faturamento, mais taxas que você vai pagar pro resto da vida de royalties. Você pode ir pela linha de Sebrae, de 25 a 60 mil reais, para montar a sua agência. Ou você pode ir comigo no modelo da agência enxuta, que até o investimento é bem mais enxuto. Você vai pagar 5 mil à vista ou 12 parcelas de R$500. E eu falo sobre o plano de retorno para esse investimento. Natanael, eu sou um iniciante. Minha agência está começando, tá uma ideia ainda. Então, para você recuperar o seu investimento, eu tenho um plano aqui que você pensa, beleza, isso aqui é uma sugestão para você se planejar em termos de metas. Você vai investir R$6.000 se você for parcelar em 12 vezes. Então você precisa de um contrato de R$1.000 em 6 meses, você já recuperou o seu investimento. Ou algumas pessoas, não, em 3 meses eu vou fechar 2 contratos de 1.000, 2, 4, 6, em 90 dias eu recuperei o meu investimento
de 6 mil reais, a partir de então é lucro. Ou algumas pessoas vão fechar aí 3 contratos de 2 mil, já nos primeiros 30 dias, e aí vão ter 6 mil reais, a partir do segundo mês já é lucro. Isso aqui é para você que é iniciante, está começando do zero, que não tem experiência com o mercado de consultoria, e você quer estabelecer algumas metas para você trabalhar dentro dessa recuperação do seu investimento. E aí tem um plano mais agressivo, aqui para quem já é agência, para quem já é consultor, já tem cliente, é muito mais fácil você ter um primeiro resultado, porque você já tem clientes, você pode simplesmente mudar o seu escopo, ou você pode atrair novos clientes. Então, nesse caso aqui, em 3 meses, se você fechar 4 contratos de 2 mil, dá 8 mil reais por mês. Em 3 meses, você recuperou o seu investimento, aí você está com 24 mil reais em faturamento. Você pode ir na linha de 4 contratos de 5 mil, dá 20 mil por mês, numa consultoria campanha de vendas online, você vai ter 60 mil reais em 3 meses, mais do que recuperou o seu investimento. Ou, alguns casos mais agressivos, você vai se concentrar em fechar contratos de 10 mil, que é a consultoria jornada, aquela consultoria mais completa. 40 mil por mês, em 3 meses, você tem 120 mil reais em faturamento, recuperou bastante o seu investimento aí na formação. Então, vamos lá. Eu mostrei para você que é dono de agência, tá montando a sua agência, um checklist para você começar novos projetos. Mostrei cada uma das etapas e eu mostrei que a última etapa você vai definir qual o escopo ideal. E agora eu tô falando para você que se você quiser aprender comigo a executar cada um desses escopos, você pode fazer parte do programa de formação Expert em vendas online. Falei aqui do investimento e mostrei aqui também um plano para você seguir, para você conseguir recuperar o seu investimento. Agora a decisão que você precisa tomar é, beleza, isso faz sentido, eu vejo como é que eu posso criar um negócio, como eu posso crescer minha agência através dessa formação, tem um plano aqui muito claro de como é que eu vou recuperar o meu investimento, agora você colocar essa meta e você partir para cima em busca desse resultado, que é você ter uma agência lucrativa e enxuta, que você possa ganhar dinheiro ajudando seus clientes a vender mais, você possa ter um negócio onde você é valorizado pelo seu conhecimento e não pelo seu trabalho operacional. Todos os nossos escopos envolvem atividades estratégicas, não ficar postando nas mídias sociais, ou ficar fazendo site, ou coisas do tipo. Aqui é sobre estratégia, aqui é para você ser valorizado pelo seu conhecimento. Então, fica esse meu convite para você, fica esse material aí para você estudar, esse checklist, e o meu convite, a minha grande meta é te ajudar a fazer parte do grupo de donos de agência, de consultores que os clientes têm orgulho em falar. Esse cara mudou a realidade da minha empresa, essa pessoa ajudou meu resultado, esse consultor, essa consultora me ajudaram aí para o próximo nível com o meu negócio. E é isso que eu espero que os seus clientes falem de você. Mas para você conseguir isso, você precisa de processos, de método, de templates, de checklist e principalmente de um mentor para te orientar nessa jornada. Se você quiser ser o meu aluno, se você quer ser acompanhado por mim no nosso grupo, na nossa formação, durante um ano você é acompanhado, tem lives semanais, tem encontros semanais para te ajudar a tirar todas as suas dúvidas e principalmente a implementar e gerar resultado para os seus clientes, essa é a sua grande oportunidade de fazer parte do Expert em Vendas Online Masterclass. Então é isso, preencha a sua aplicação, conversa com a nossa equipe, passa pela entrevista e se der tudo certo, eu te vejo do lado de dentro no Expert em Vendas Online Masterclass. Um grande abraço, fique com Deus. Eu te vejo do lado de dentro. Tchau, tchau. Fui!